Atenção a todos os dirigentes e atenção a todos aqueles que foram os combatentes da luta armada de libertação de Moçambique. A todos os fundadores do Partido Frelimo de 1962, não da Frelimo atual. Nesse discurso, gozando a liberdade de expressão da Constituição de 1990 até 2004, peço que me deem resposta a esta carta. Aos libertadores da pátria amada, aí vai a carta aberta. Aos libertadores da pátria amada, aí vai a carta aberta. Kamwina baulu shivati kolele nitale nwati ita kamwina baulu shivati kolele nitale nwati ita kamwina. Me escutam e me respondam para aliviar a minha alma. Escutam e me respondam. Akuba mitachusa moya wanga niingiseni mitela minitlamula. Akuba mitachusa moya wanga niingiseni ikota minitlamula. Quem foi verdadeiramente o combatente Armando Guebuza? Quem foi verdadeiramente o combatente Armando Guebuza? Esta carta é aberta aos libertadores da pátria amada. Quem me pode responder as inquietações que se vivem no percurso da governação de Guebuza? Senhor diretor, peço a Vossa Excelência para que aceite o meu pedido de publicação desta carta no jornal que sabiamente dirige. Não sou jovem, mas pertenço à geração da luta armada. Não fui à luta armada porque nem todos deveríamos lá ir e nem tive condições para o efeito. Naturalmente, compreendi as razões da luta armada de libertação em 1970 e a partir daí apoiei e acreditei no que a falecida Ivete Mboa na altura me dizia. Entre muitas coisas, ela vincava que lutar para libertar a terra e os homens do jugo colonial português era uma ação justa, pois o sistema vigente era uma coisa dolorosa e detestável. Ela comparava o colonialismo a alguém que sofria de falta de tudo e que viesse à sua casa para pedir ser acolhido e depois se tornar dono da casa. Chegou o 25 de abril de 1974 e o grupo Massinga, Taurino Migano, Sumbanas, Mutemba e outros juntaram alguns jovens na altura para chamá-los à consciência sobre a luta de libertação e que o futuro ainda era incerto, havendo assim a necessidade de se avançar para várias frentes. A mim, Ana Maria, Guilhermina, Calixto e Milagre Mazuze, coube-nos o trabalho de mobilização da Zona Sul e, infelizmente, a caminho de Chibuto, tivemos um grande acidente de onde saí sem única lesão, mas os meus outros colegas ficaram feridos. Porém, antes trabalhei na organização das mulheres para a causa da luta pela formação da nova sociedade, por isso fui da OMM. Acreditei e li em livros dizendo que a Frelimo era um movimento de massas, um movimento anticolonialista, anticapitalista, antirracista, antirregionalista e anticorrupção, de tal sorte que ter amante
na altura era visto como uma pessoa corrupta. Nunca na época se vislumbrava a dimensão da atual corrupção. Daí o fato de ter aderido à revolução encabeçada pela Frelimo com maior vigor por acreditar nos seus ideais. A avidez por dinheiro era impensável quanto a mim. O dinheiro, esse sim, era necessário para a satisfação das necessidades básicas. Mas tudo o que era ambição exagerada era combatido. Talvez o básico mesmo era suficiente, pois com 5,50 centavos dava para 1 litro de gasolina normal para o meu Volkswagen 1200 que eu tinha, e dei boleia a muitos que chegaram à luta de libertação e que na altura nem sabiam comer com garfo e faca na mesa. Anos depois, apesar da sobrevivência com repolho, farinha amarela e peixe sem cabeça, que nunca cheguei a saber que peixe era, vivíamos normalmente felizes. E é por isso que aceitávamos ir à machamba do povo, limpar as estradas, ir à colheita do arroz no choque com Jorge Tembe, na altura diretor do Complexo Agroindustrial no Limpopo, ex-colonato do Limpopo. Mas deixo para os historiadores o relato das várias etapas por que passou este país. E vamos agora à minha indignação dirigida às senhoras e os senhores libertadores da pátria amada: Diolinda Guesman, Graça Machel, Maria Pachinuapa, Mônica Chitupila, Marcelino dos Santos, Jorge Rebelo, Joaquim Chissano, Mariano Matzinhi, Alberto Chimpande, Raimundo Pachinuapa, Sérgio Vieira, João Américo Fumo, Amatai, Pascoal Mucumbi, Padre Felipe Couto. Vocês todos respondam-me, por favor. Quem foi verdadeiramente o combatente Armando Emílio Guebuza? Sabem por quê? Samora deixou o país destruído pela guerra, mas tinha moral, ética, identidade e espírito de unidade nacional. Dizia que lutava pela unidade de todos, mesmo que tivesse sido em teoria. Ele procurava refletir a moral do seu povo e ninguém imaginava que o atual presidente estava metido em negócio. Sabem, no meu tempo, filha de uma prostituta subia para o altar de Véu e Grinalda. Joaquim Chissano saiu do poder e deixou os cidadãos com alguma moral e esperança. Que me lembre, não deixou muita gente tão descontente como estão os cidadãos hoje. Sem esperança, sem moral, sem dignidade, onde cada um só pensa em roubar para ser rico. Nunca ouvi o povo tão revoltado e sem esperança como está agora. Ora vejamos, a corrupção aumentou sem qualquer plano de ação para o seu combate. A incompetência dos governantes acentuou-se mais e passamos a ver ministros que nem sequer sabem o que fazem. Não conhecem a casa que governa, os problemas dos seus pelouros e não medem palavras quando se dirigem aos cidadãos. A criminalidade aumentou assustadoramente. A sinistralidade está ceifando vidas diariamente nas estradas. Os incêndios jamais vistos ocorrem nesta governação. O branqueamento de capitais, o tráfico de órgãos humanos, drogas e armas fazem parte do sistema de uma forma impune. Os raptos sucedem-se e atingem números que assustam. A comunidade asiática, apesar de ser composta por moçambicanos com igual direito de proteção, nada é feito para acudir. No mínimo, o Estado deve esclarecer este fenômeno que ultimamente virou crime organizado com impacto social e econômico bastante negativo. As manifestações de vários segmentos sucedem-se dia após dia, mas a polícia de intervenção rápida é de facto veloz para descarregar sobre cidadãos no gozo dos seus direitos, para não falar de perseguições consequentes, desde o emprego
terror e incerteza. A greve do pessoal da saúde, por 2 vezes sem resposta e que continua silenciosa. Basta ir a qualquer posto de saúde ou hospital para ver como é que o povo sofre. A greve silenciosa na saúde tem efeitos mais nefastos do que a da rua. Os médicos, enfermeiros, todo o pessoal da saúde e as suas famílias continuam a sofrer ameaças, despedimentos, transferências, descontos, processos disciplinares e humilhações. É para isto que lutaram e pensam que nos libertaram? Libertaram a terra, mas os homens continuam debaixo do sofrimento. Os 2 levantamentos populares aconteceram e marcaram os 2 mandatos de Armando Guebuza, em que as pessoas procuraram demonstrar a sua revolta ante a má governação. E o governo, no lugar de transmitir mensagem de esperança, distanciou-se cada vez mais, matando inocentes. Senhoras e senhores libertadores acima citados e outros, esclareçam-me. Quem foi, afinal, o Armando Guebuza, ontem na luta de libertação, que tantos anos convosco viveu e não o descobriram que é a pessoa com mais espírito de negócios pessoais, ambição e ganância desmedida? Por que não descobriram que ele é que poderia virar o país para o abismo e não somente o Lázaro Cavandame e o Urias Simango, que os textos parciais da Frelimo tanto nos deliciam? Digam-me, minhas senhoras e meus senhores, foi para isto que lutaram e tomaram o poder para num minuto tornar a vida dele a mulher mais rica de Moçambique? Não lutaram por uma sociedade equilibrada e de justiça social? Entendam muito bem, eu acreditei no socialismo propalado pela Frelimo, não nisto que estou a ver e sentir, porque é repugnante. Não tolero mais, confesso publicamente. Digam-me, minhas senhoras e meus senhores, por que e de que medo tem de enfrentar e lhe dizer que esta não é a Frelimo que nós construímos em junho de 1962? O que vos prende a ele ao ponto de engolir tudo isto? O povo está a sofrer e vocês são cúmplices do sofrimento do povo. A história julgará-vos por este silêncio do que pelos crimes que cometeram durante a luta armada de libertação. Porque durante a luta armada de libertação, todos estávamos convencidos que o colono é que era o nosso inimigo. E todos aqueles que aliassem ou tivessem as suas atitudes eram contra nós. E hoje, por que o cidadão que já foi amado maltrata o seu povo, persegue-o, traz exploradores piores que os colonos? Pois não sabemos o que irão deixar quando saírem deste solo pátrio, onde o colono nos deixou com a terra, os recursos naturais e casas onde hoje habitamos e arrendamos por dólar sem termos construído. Sabem, senhoras e senhores libertadores, esta indignação não é só minha, é de muitos outros cidadãos. E se não saem à rua, tem medo da FIR, que implantaram para maltratar o povo que vocês lhe tiraram do colonialismo para pessoalmente maltratarem. Nas casas, nas ruas, nas festas, nos chapas, toda a gente só fala da má governação de Guebuza. Escutem o jovem que canta a má governação dele. Mesmo os que se encontram no poder dizem que o povo tem razão. Mas que fazer? Temos filhos por sustentar e educar. Dizem, basta ver como ele exonera os seus quadros. É humilhante, nem parece que merecem dignidade. Eles bajulam, dizendo, falem vocês. Nós o que queremos é garantir o pão. O senhor Joaquim Alberto Chissano, na última campanha nas instalações da Emoz, afirmou categoricamente